Fala pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação e um privilégio poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa jornada dentro do consultório para a gente potencializar os resultados de vocês num tema que é um tema muito conflitante. Falar de dinheiro, falar de gestão, falar de despesa não é nada comum para profissionais como nós, que fomos formados para serem bons tecnicamente. Porém, a odontologia, a nossa carreira, ela exige que a gente traga novas habilidades. Habilidades essas que a gente vai realmente, aos pouquinhos, internalizando dentro dos processos de uma clínica e entendendo não só como os profissionais técnicos, mas também como os grandes empresários, empreendedores e gestores de negócio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como deixar as finanças mais equilibradas, principalmente com relação a custos fixos e custos variáveis. O que é realmente uma coisa e outra, aonde eu consigo enxugar algumas coisas, quais são os principais gargalos do meu consultório, e a partir daqui eu vou dar para vocês algumas dicas, algumas orientações e trazer alguns indicadores para que vocês não falhem nessa etapa tão importante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ao final do nosso encontro, vocês vão ter um QR Code para a gente poder realmente compartilhar esse material com vocês e, mais do que isso, poder aprofundar de uma forma um pouco mais específica e mais personalizada. Queria agradecer principalmente a Clinicorp pelo espaço cedido, pelo convite e pela oportunidade de trazer para vocês aqui um pouquinho da minha vivência. São 18 anos de odontologia construído no mocho. Isso é uma das coisas que eu me orgulho e eu sempre trago isso como ponto principal. Tudo que eu construí na minha jornada veio da odontologia, sendo um exímio técnico, mas também uma visão empreendedora, uma visão de negócio, coisa que nós não fomos orientados na faculdade, nas especializações e tudo mais, a realmente entregar esse tipo de conteúdo para o dentista. E em cima disso, a gente vai criando soluções para que a gente possa melhorar e com certeza, eu sei que vocês já sabem disso, mas a nossa profissão é extremamente lucrativa, uma profissão extremamente rentável e mais do que isso, ela é transformadora. Não só por transformar a vida dos nossos pacientes, mas também por poder transformar as nossas vidas, proporcionar momentos especiais para a nossa família. E tudo isso gira em torno de negócios, gira em torno de vendas. E tem uma frase que eu gosto muito que é: empresa que não vende, quebra. Eu acredito que vocês não conheçam nenhuma empresa, a não ser que seja uma filantropia, que não gere demanda financeira. Tudo na nossa vida ela passa por esse processo financeiro, um de compra, um de venda. E muitas vezes nós, dentistas, ficamos acanhados em vender. E quando a gente vende, a gente não tem maturidade e não tem discernimento do que a gente faz com o dinheiro, aonde nós estamos empregando os nossos valores, os nossos pagamentos, será que a nossa precificação está adequada? E é em cima disso que a gente vai discorrer o nosso bate-papo, perfeito? O nosso chat é o nosso principal canal de comunicação nesse primeiro momento. Finalizando a minha apresentação, vocês têm aí um espaço para tirar dúvidas e aí a gente vai ter um bate-papo bem bacana. Eu vou projetar aqui para vocês, eu quero que vocês me falem se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, qualquer dificuldade pode mandar aqui no chat, e tanto eu quanto a Bia a gente consegue ajudar vocês. Vamos lá, pessoal. Nosso bate-papo, vamos trazer um tema, como eu falei, é descomplicando as finanças em odontologia. Como é que você faz para construir uma clínica lucrativa, extremamente previsível? Essa palavra é a palavra que nos causa um tanto quanto transtorno, porque muita gente fala de previsibilidade, mas a gente não tem dados para poder apresentar tudo isso. Uma das coisas que eu vou trazer para vocês é indicadores, que nós chamamos de KPI, que são realmente pontos importantes para alavancar. Eu preciso saber exatamente aonde eu estou para poder dar o próximo passo. Então, toda vez que você parte de um princípio, que você está construindo algo, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você precisa ter um planejamento. E o planejamento, ele precisa que você tenha um ponto de partida. Então, o primeiro passo a partir de agora é que a gente possa reconhecer onde nós estamos. Então, quando nós trazemos esse tema tão importante, que é finanças, falar de dinheiro, entender de precificação, de custo fixo e custo variável, eu preciso entender aonde eu estou. E o principal ponto é entender qual é o meu cenário atual, aonde estão os meus gargalos e aonde eu posso ajustar esses pequenos pontos para melhorar minha lucratividade. E a gente vai discorrer sobre isso, e é isso que eu quero trazer para vocês.
quais são realmente os principais indicadores para que a gente possa ter uma clínica lucrativa, sustentável e mais do que isso, com previsibilidade, que é a palavra que eu mais utilizo hoje, que é o que a gente ensina dentro da nossa mentoria, e a gente potencializa, acelera o consultório dos nossos mentorados a partir da nossa metodologia, com uma estrutura recorrente, autogerenciável, extremamente lucrativa, sem grandes clínicas faraônicas, muito pelo contrário, a minha estrutura é bem enxuta, mas eu garanto para vocês que é o melhor modelo de negócio que existe, até porque está tudo na palma da minha mão e eu posso ter tranquilidade e uma margem de lucro muito maior do que a maioria das clínicas. Para a gente descomplicar a parte de finanças, a gente precisa entender algumas coisas. Primeira coisa, a gente precisa construir aí algo que seja sólido na mente de vocês. Entender de gestão financeira é entender dos nossos números, entender de quanto nós faturamos, quanto sobra, quanto a gente tem de custo. E a gente vai agora entender o seguinte, faturamento é muito voltado ao ego. Muito do que a gente fala, do que a gente ensina, está voltado à lucratividade. Eu estou cansado de ver clínicas faraônicas faturando 500, 600, 800, R$1.000 por mês e tendo um custo operacional muito próximo disso, sendo que a margem de lucro é muito baixa. Aqui, dentro da nossa clínica e dentro da metodologia que nós ensinamos, a nossa margem de lucro, ela parte de 38% a 45%. Como? A gente trabalha realmente com uma metodologia de atração, conversão e fidelização. Tudo isso é baseado dentro dos nossos pilares de posicionamento, branding e uma estratégia muito personalizada para cada um dos nossos mentorados. Eu preciso ter controle. Aquilo que você não mensura, aquilo você não consegue evoluir e você não consegue tangibilizar. Eu preciso que vocês tomem nota de algumas coisas, então peguem papel e caneta, porque a gente gosta realmente de entregar muito conteúdo e vocês vão lá anotar. Primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente, qual é o custo que vocês têm do seu consultório? Isso quer dizer o quê? Para o seu consultório funcionar de segunda a segunda, do dia 1º ao dia 30, dia 31, qual é o investimento que você faz mensalmente? Quais os custos fixos e os custos variáveis que você tem? Então, é o primeiro ponto que vocês precisam anotar agora. Nós vamos precisar levantar tudo isso. Fazer um mapeamento, qual é o nosso custo operacional? Eu fiz um levantamento e eu trouxe um dado bem bacana do IBGE, que ele traz aí essa informação vinda do Sebrae, que 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de existência. Isso eu não quero que aconteça com vocês. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, se você é recém-formado, se você tem 2, 3, 5, 10 ou 30 anos de odontologia, mas eu sei que muitos de nós passamos por certas turbulências. A gente vê um cenário odontológico cada vez mais concorrente e a gente vê até um processo mais agressivo, até de agressividade por conta da ingressão. Do ingresso dessas novas franquias, modelos de negócio cada vez mais profissionais e competitivos. Então, às vezes, a gente olha e fala, caramba, está tendo uma canibalização da odontologia. E não é isso que a gente quer trazer para vocês, a gente quer trazer uma luz no fim do túnel. Então, segundo aí o IBGE, 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. E essa estatística é muito verídica. Então, quando a gente fala de gestão, não é brincadeira, é algo que vai determinar o futuro de vocês a partir de agora. Quando você tem controle dos gastos, você tem controle de tudo. Isso é muito importante. E o que realmente importa para vocês aqui nessa aula? Eu quero que vocês tenham um ponto de partida para que vocês evoluam, para que vocês saibam aonde vocês estão, para que vocês possam planejar o futuro de vocês. E a partir daí a gente precisa ter metas, ter clareza do nosso caminho. Quando você vai sair, por exemplo, de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, você tem algumas opções. Você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de Uber, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, de avião ou de jatinho. Todos os caminhos vão te levar para o mesmo destino, desde que você tenha o ponto exato. O que não dá é para a gente ficar devagando e comendo o tempo da nossa vida sem ter uma meta. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é, tem um norte bem delimitado, tem uma meta estratégica exatamente montada para que vocês saibam, poxa, hoje eu faturo 30 mil, 10 mil, 50 mil, eu quero daqui 90 dias faturar 10% a mais. E eu falo que é bacana a gente se acostumar e se agraciar com os nossos micro-resultados. Eu não quero que você saia de 30 para 150, até porque é um salto muito grande. E para você fazer esse movimento, você vai ter que precisar de investimento, de pessoas e de processos bem estabelecidos. Talvez não seja o seu momento, ou se for, consegue trabalhar tudo isso. Porém, eu quero que vocês comecem a ter a sensação de conquistas com micro-resultado.
Eu faturo 10, vamos faturar 15, vamos faturar 18, vamos faturar 20. Imagina que eu saio de um faturamento de 10 para 20, é o dobro, 100% de crescimento. Ou seja, vamos aos pouquinhos, para que a gente possa chegar em números cada vez maiores. Em cima disso, eu quero que vocês entendam que mais do que ser bons tecnicamente, vocês têm que agora trazer novas habilidades, novas virtudes para dentro do negócio de vocês. Saibam que vocês têm um negócio. Infelizmente, nunca ninguém trouxe essa clareza para vocês, mas eu estou aqui trazendo e eu quero que vocês saibam. Vocês têm um negócio lucrativo, só que você precisa gerenciar tudo isso. A primeira palavra que a gente vai trabalhar é essa palavra de gestão. O dentista precisa ser muito além do que um bom executor. Eu preciso entender fora do meu operacional. Preciso olhar para o lado estratégico do negócio e ter tudo isso na palma da minha mão. Isso, com certeza, vai ser a base do sucesso. Isso, com certeza, vai ser os fundamentos para uma clínica extremamente lucrativa. Então, o que a gente vai falar hoje para vocês? Um pouquinho sobre custos fixos e custos variáveis. Vou apresentar para vocês, vou desmistificar algumas coisas. Diferença de faturamento e de lucro, tá? Faturamento é tudo que você coloca de dinheiro no seu caixa dentro daquele mês. E o lucro é o que vai sobrar descontando as despesas fixas, despesas variáveis, e aí você vai ter ali a última linha, que é o seu lucro, o seu DRE. Contas pessoas físicas e pessoas jurídicas. Muitas vezes a gente mistura, né? Às vezes tem um consultório, caramba, eu tenho somente um consultório, mas aquele consultório é a sua empresa. E é importante que você separe as suas contas físicas das suas contas jurídicas. É muito comum o dentista pagar, por exemplo, cartão de crédito pessoal ou o seu restaurante ou a parcela do seu carro com o dinheiro advindo da empresa. Quando você separa tudo isso, vai trazer muito mais clareza. Não que você não possa fazer esses aportes, mas pense o seguinte, você é um funcionário do seu negócio, então você vai receber um prolabore. Então não é tudo que entra na sua clínica que é o que você vai sacar. Senão muitas vezes você tem aí dentista rico e empresa pobre. E o que a gente quer é realmente empresas cada vez mais ricas, cada vez mais sólidas e dentistas cada vez mais prósperos em cima disso. KPIs, que são os indicadores. Quais são os indicadores que vão nortear a minha clínica? Então, vamos lá. Faturamento, ticket médio, lucratividade, quantos pacientes vieram, quantos pacientes agendaram, qual é a nossa taxa de conversão, tudo isso a gente vai trabalhar também. E precificação. Muitas vezes a gente faz a nossa precificação baseado no valor do vizinho. Só que a gente não sabe qual é a realidade do outro dentista, a gente não sabe quanto ele ganha, quanto realmente ele tem de custo operacional. Às vezes você tem aí um aluguel muito maior do que o dele e, naturalmente, o seu custo operacional é maior, então o seu preço, teoricamente, tem que ser maior. Tá? Primeira coisa, separando conta pessoal de conta jurídica. Por mais que você tenha um consultório, uma sala, uma cadeira, tenham duas contas separadas. A conta do Vitor, pessoa física, é diferente da conta do Vitor, pessoa jurídica. Isso é um erro muito comum, porque a gente faz uma salada mista, coloca tudo dentro do mesmo balaio ali, e às vezes você acaba se apertando e você acha que você pode contar com o dinheiro da empresa. E aí eu vou trazer uma visão para vocês, uma visão do Flávio Augusto. É um cara que, com certeza, ele tem muito respeito por todos vocês, pela estrutura, pela jornada e por ser realmente um grande bilionário. Ele sempre fala o seguinte, toda empresa nasceu para ter dois caminhos. Ou ela vai ser vendida, sucedida ou herdada, ou ela vai falir. E a gente não quer que a gente tenha essa possibilidade, por isso que eu foco nisso. Todo negócio nasceu para ser vendido, herdado ou sucedido aí, para que a gente possa ter gordura e ter lucro financeiro. Quais são as ações práticas que vocês vão fazer? Vocês vão, primeira coisa, definir o prolabore de vocês. Ou seja, faça o levantamento dos custos pessoais e vocês vão ter um número. Quanto que você precisa para se manter? Manter a sua casa, manter o seu carro, pagar aluguel, pagar gasolina, pagar seguro. Ou seja, para você sobreviver. Qual é o custo médio aí que você vai ter de alimentação? Em cima disso, aquele é o seu prolabore, ou seja, a sua retirada mensal, o seu salário. Então, a partir do momento que você define qual é o seu salário, o que você faturar e você tirar o seu salário, o restante, o saldo positivo, vai ficar na conta da empresa. Para que a gente precisa ter esse valor na conta da empresa? Para que você possa fazer manutenção, para que você possa fazer uma revitalização, uma reforma, adquirir equipamento, investir em tecnologia, fazer
um processo de crescimento, eu posso expandir, eu posso montar uma segunda unidade. Então, começa a separar, que isso vai ser muito importante. Quais são os benefícios que isso vai te trazer? Clareza, organização tributária e facilidade nos investimentos. Se você sabe que as suas contas pessoais estão bem organizadas e bem geridas, naturalmente, a sua empresa estando com saúde financeira, ela tem um outro horizonte para olhar, um horizonte de crescimento, de possibilidade realmente de troca de equipamento, de contratação, de expansão. Se você não tem essa clareza, você fica sempre correndo atrás do rabo. E é importante a gente separar alguns pontos importantes. Primeiro, o que é custo? Custo está vinculado ao nosso serviço. Tudo que a gente tem realmente de compra, de material, para que a gente possa desempenhar a nossa função, a gente vai ter de custos, tá? Muitas vezes esses custos são fixos, sendo custos recorrentes mensalmente, outros são custos variáveis que acabam sendo aportados de forma diferente. Laboratório, dental, comissionamento, esses são custos variáveis. Os custos fixos são os custos operacionais para o seu consultório rodar. O seu aluguel, a sua auxiliar, o seu contador, a sua faxineira. Tudo que você tem recorrente são os seus custos. E é importante dizer que tudo o que você precisa para realizar tratamentos, ou seja, resina, anestésico, luva, material de consumo, seja um implante, seja um ácido hialurônico, um preenchedor ou um cimento, tudo isso entra nos seus custos. E o que é despesa? Despesa é uma estrutura administrativa. Então, a gente segmenta de uma forma onde a despesa vai entrar o seu aluguel, a recepção, a internet. São coisas que estão ali para fazer a sua empresa funcionar, mas não necessariamente estão vinculadas ao serviço, tá? E o investimento é aquilo que você vai ter realmente, vai te gerar futuro. Ou seja, você vai investir numa impressora 3D, você vai investir num scanner, você vai investir numa mentoria, você vai investir em alguém para te acelerar resultados, capacitação, estar aqui dentro dessa atmosfera, dessa aula, é um investimento, pode não ser um investimento financeiro, mas é um investimento de tempo. O que você vai trazer agora de custo fixo? Então, eu trouxe algumas orientações para vocês com relação ao custo fixo. O aluguel é um valor mensal, totalmente previsível, que você sabe que mensalmente você tem aquele custo fixo. Os salários que são permanentes, por exemplo, o salário da sua auxiliar, da sua secretária, da sua faxineira, de pessoas que compõem o seu time, que você tem essa previsibilidade, esse custo permanente, ele vai entrar como custo fixo. Manutenção, caso você tenha um contrato de manutenção mensal para fazer com que toda a sua estrutura física funcione, ela entra também como um custo fixo. E, por fim, nós temos os outros, que são licenças, limpezas, seguros, que também entram como custo fixo. Se você não tem ainda um seguro no seu consultório, eu super te recomendo, porque ele vai te blindar de várias situações, não só um seguro de responsabilidade civil, mas um seguro físico. Um encanamento que furou, alguma coisa que realmente deu algum problema, é fundamental, e até realmente a questão de uma invasão, de roubo e tudo mais. O que é custo variável? Materiais de consumo. Isso vai ser variável porque ele aumenta de acordo com a sua demanda. Se você tiver uma cadeira, você vai ter um custo operacional X. Se você tiver 2, 3, 4, 5, 15 cadeiras, o seu custo operacional é diferente e esse custo ele é totalmente variável, até de acordo com cada especialidade. Laboratório, se você faz muito implante, muita prótese, você tem um custo variável de laboratório porque ele não é fixo recorrente. Da mesma forma que a parte de preenchedores, toxina, tudo que você tem em paralelo, que você tem essas oscilações mensais, entra aqui no seu custo variável, que são decorrentes do que você vai exercer de procedimento. E as taxas de comissões. Quanto mais procedimentos você realiza, maior o seu pagamento, maior a sua taxa. Então, os impostos também variam. Então, tudo isso entra numa aba de custo variável. É bem bacana porque eu posso disponibilizar para vocês uma tabela que a gente utiliza. Ao final dessa aula eu vou deixar um link e nesse link você pode solicitar essa tabela, esse material dessa aula e também eu vou deixar para você solicitar também um diagnóstico, uma consultoria individualizada e personalizada, onde a gente vai entrar no seu negócio e poder realmente entender quais são os seus gargalos, aparar essas arestas e montar um plano de ação para você acelerar o seu consultório totalmente online, totalmente gratuito. Isso é um presente meu para vocês.
Então, na prática, quais são as diferenças? Então, compras recorrentes são insumos básicos. Isso entra como custo fixo, tá? Então, como eu coloquei, aluguel, água, luz, telefone, internet, secretária, contador, tudo isso entra nessa aba de custo fixo. Caso você tenha aí alguma compra extra, você pode realmente incluir no seu custo variável, tá? Isso é muito importante. E custo variável, você vai ter comissionamento, aí, por exemplo, laboratório, compra de materiais que são sazonais. Então, tudo isso que pode ter alteração de preço, ele entra na sua questão de custo variável. Quanto mais você vender, automaticamente maior vai ser o seu faturamento. Eu espero que maior seja a sua margem de lucro, desde que você esteja com a sua precificação totalmente ajustada. E para falar em precificação, é importante você separar algumas formulinhas. Você pode fazer a sua precificação se baseando pelo mercado, utilizando o que a gente chama de benchmarking, ou seja, eu faço uma pesquisa de mercado, levanto meus 5 principais concorrentes e a partir desses concorrentes eu consigo fazer aí a avaliação de média de mercado. Então, por exemplo, eu cobro o valor de R$3.000, R$4.000 no implante. Dentro do mercado, tem profissionais que cobram 3.800, 4.200, eu coloco nessa média e eu estou dentro do mercado. A forma mais correta seria você levantar os seus custos fixos. Então, você vai somar tudo que você tem de custo para fazer o seu consultório funcionar. Então, todos os custos fixos, você vai dividir por 22 dias úteis e você vai dividir por 8 horas trabalhadas, mais ou menos. Você vai saber qual é o teu custo por hora e, a partir daí, você consegue saber quanto é que você vai cobrar por hora e depois colocar sua margem de lucro em cima daquele procedimento. Então, nós podemos trabalhar com benchmarking, levantando os dados reais do seu consultório, sabendo exatamente quanto custa para você executar. E aí é legal você ter uma tabela onde você coloca quanto você vai ter de luva, quanto você vai ter de resina, de hora clínica, enfim, você tem uma quantidade de informações mais robustas, tá? Ou a gente entra numa outra seara, que é a questão de agregar valor. Qual é a diferença, por exemplo, de você cobrar, de você pagar R$5 numa caneta Bic, você pagar R$3.000 numa caneta que é da Montblanc, por exemplo. E aí, quando você entra nessa seara, aí é o que a gente realmente ensina, que é você agregar valor no seu consultório, melhorar o seu posicionamento, trazer um brand para que você possa cobrar mais caro, para que você possa ser referência na sua região e realmente ser muito mais valorizado e melhor consumido. Então, faturamento agora é tudo que entra no mês. Então, dentre o dia 1º, o dia 30, dia 31, quanto você teve de recebimento? Recebi R$10.000, R$20.000, R$30.000, R$100.000, R$300.000, aquilo é o seu faturamento. E aí, você vai descontar as despesas. Então, descontei despesas fixas, despesas variáveis, e aquele valor que sobra, aquele valor é o seu lucro. Então, muitos de vocês têm um faturamento muito alto e um lucro muito baixo. Por quê? Porque você não está com a sua precificação adequada, e talvez a forma de pagamento que você está ofertando para o seu cliente está esmagando. A forma com que você negocia com o seu laboratório de próteses, os pagamentos, está comendo, roubando o seu lucro. Então, é importante que você tenha clareza para que você saiba, poxa, eu faturo R$100.000, eu tenho um custo fixo e variável aí de 60, 65 mil reais, eu tenho lucro de R$35.000. Dentro desse lucro, eu vou sacar R$20.000 para minha vida pessoal e eu vou ter um caixa de R$15.000, que esse caixa vai ficar dentro da conta da empresa, que ela vai ser reinvestida, ela vai ser poupado, e se você for fazer um processo de expansão, de reforma, de compra, você tem esse dinheiro reservado. Então, esse seria o melhor cenário, separando despesas fixas, despesas variáveis, faturamento e lucratividade. Geralmente, o que está comendo o seu lucro? A mistura de pessoa física com pessoa jurídica, muitas contas pessoais sendo pagas pela clínica, tá? No primeiro momento isso é comum, convencional, mas a partir de hoje, a partir do momento que vocês têm clareza, eu quero que vocês recalculem a rota desse cenário. Preços mal calculados, como eu falei para vocês, vocês fazem essa amostragem de mercado. E aí você tem talvez um custo maior de secretária, você tem um custo de aluguel maior, você é um cara que se capacita, você é uma pessoa que realmente investe em conhecimento, traz equipamento, e aí usar da esquina não é parâmetro de comparação. Então, é isso que é importante. Vamos comparar banana com banana, maçã com maçã, senão você fica flutuando num cenário que não te favorece, tá?
Desorganização, falta de controle. Muitos de nós estamos com os consultórios funcionando, estamos com o consultório rodando no automático, estamos faturando, ganhando dinheiro, e muitas vezes a gente não se preocupa. Ah, tá entrando, eu tô gastando, sobra um dinheirinho aqui e tal, e tá tudo bem. Mas eu quero que vocês tenham uma visão mais empreendedora, eu quero que vocês tenham uma visão, com certeza, mais empresarial. E aqui, a gente tem que monitorar esses custos variáveis, porque muitas vezes nós estamos drenando o nosso lucro com pequenos pagamentos ou com coisas que vocês não estão olhando diariamente. Existe uma frase muito clássica que custos é igual unha e cabelo. Você corta todo mês. Então, a gente tem que tentar diminuir as nossas despesas para aumentar a nossa margem de lucro. E como é que você vai calcular tudo isso? Então, eu trouxe uma fórmula mais simples aqui, onde você vai pegar o custo total, é igual ao custo fixo e custo variável, vezes o número de atendimento. Então, imagina que eu tenho um custo total de 15 mil reais da minha clínica. Eu vou adicionar agora o meu custo variável, tá? E vou multiplicar pela quantidade de pacientes. Então, eu sei aqui que eu tenho ali um valor de custo de 40 mil reais. E a gente pode fazer essa regrinha para simplificar as nossas contas e entender qual é o nosso custo operacional. Agora, como eu vou calcular o meu custo por procedimento? De uma forma bem simplificada, eu vou pegar o custo total e vou dividir pelo número de pacientes. Então, eu tenho aquele custo baseado naquela fórmula que me trouxe o número de 40 mil reais e eu vou dividir por 100 pacientes que foram atendidos. Eu vou chegar no valor de 400 reais por atendimento. Tá? Então, essa é uma forma muito prática de você saber qual é o teu custo por atendimento. Isso quer dizer que, se eu estou atendendo e não estou dentro da minha precificação correta, eu estou tendo prejuízo. Muitos de nós, talvez a gente ainda atenda convênio. Isso não é demérito nenhum. Eu atendi por mais de 10 anos, mas a gente precisa criar uma forma de desmamar do convênio. Hoje, dentro da mentoria, a gente entrega 36 canais de aquisição de paciente. Ou seja, são 36 formas de você atrair paciente sem precisar depender dos convênios, sem precisar se submeter a uma situação. Só tendo uma estratégia certa, estando dedicado e fazendo o que tem que ser feito, você com certeza vai sair dessa situação e vai ter uma condição de vida muito melhor. Da mesma forma que cobrar consulta é um fato muito importante. Por quê? Se você tem o seu custo fixo e você sabe que para o seu consultório funcionar fechado, ele te gera aquele custo, colocar um paciente na cadeira também te gera custo. E aí você tem algumas estratégias para gerar degustação, gerar experiência, encantamento, para que esse paciente entenda o valor do seu trabalho e pague a consulta para você. Como a gente traz uma precificação inteligente? Custo é a base de todo o procedimento, né? Então eu preciso entender realmente como é que estão as nossas contas, qual é a minha margem de lucro desejada. Vamos fazer uma conta simples. Imagina que eu cobro R$1.000 um procedimento. Se eu dividir em 3 frações, eu tenho 33% em cada fração. Ou seja, o que eu quero que vocês tragam na sua mente? 33% é o custo fixo e custo variável daquele procedimento. 33% é o que você, teoricamente, teria de custo operacional. Sendo você o executor ou você pagando para alguém, em média, você pagaria 30% para um profissional executar o procedimento. E 30% é a sua margem de lucro, que é uma margem de lucro saudável para qualquer empresa, principalmente na área da saúde. Nós temos a oportunidade de aumentar ainda mais a nossa margem de lucro de acordo com o valor que você gera, de acordo com a experiência que você traz para o seu paciente, seu nível de qualificação e de tecnologia que você traz. Então, entendendo dessa maneira, começa a ficar mais fácil. Meus custos, minha margem desejada, então, por volta de 30% a 35%. Faça uma análise da concorrência, faça benchmark, ligue nas clínicas, faça cliente oculto, para que você tenha realmente a percepção, por que você não está vendendo quanto você gostaria? Aonde você está perdendo e para quem você está perdendo no mercado? E aí é um processo realmente de reciclagem, é entender onde você está e sair do ponto A e ir para o ponto B. Muitas vezes não é o como que vai te trazer o resultado, e sim o quem. Quando você não sabe como, você procura o quem. Então, a pessoa que já tem o resultado que você deseja, é essa pessoa certa para te guiar nessa jornada de transformação. E o valor percebido, que é o posicionamento de marca.
Qual é a experiência que você gera para o teu paciente desde o primeiro ponto de contato, seja uma ligação ou seja via WhatsApp? Como é que está o seu posicionamento nas redes sociais? Vitor, eu nem tenho Instagram, eu não tenho Google Meu Negócio, eu não tenho site, eu não tenho... Então, vamos começar a organizar tudo isso, trazer para você realmente um posicionamento, porque hoje, se você não está presente nas redes sociais, se você não está presente na internet, infelizmente você não existe. E é em cima disso também que a gente vai trabalhar ao longo de todo o nosso acompanhamento. Eu sempre deixo essa mensagem: nunca copie o preço do concorrente, porque você não sabe quais são os custos que ele tem, você não sabe realmente quais são a precificação adequada. E alguns indicadores para vocês anotarem e tomarem aí como lição de casa. Primeira coisa, vocês vão anotar qual é o faturamento bruto. Vocês vão fazer um levantamento de janeiro para cá. Vitor, eu não tenho nenhum dado, então vamos combinar que o mês de junho você vai começar diferente. Você vai levantar tudo o que eu estou falando, para que vocês tenham um mês cada vez melhor. Você vai levantar quantos pacientes novos vocês recebem, qual é a fonte de aquisição de paciente, quanto esse paciente está deixando na sua clínica, ou seja, qual é o ticket médio. Eu tive 10 pacientes novos, desses 10 pacientes novos me gerou 50 mil de faturamento, ou seja, eles pagaram 50 mil. Eu vou dividir 50 mil por 10, o meu ticket médio foi ali 5 mil reais. A dona Maria pagou 8, o seu José pagou 350, o Ricardo pagou 2 mil, e na média eu tenho ali 5 mil reais. Em cima disso a gente vai trabalhar a evolução do seu negócio. Eu vou anotar agora dentro de uma planilha qual é o faturamento bruto, ou seja, quanto entrou de dinheiro nesse mês. E em paralelo eu vou ter uma tabela onde vocês vão anotar ali os meus custos fixos e custos variáveis. Então, tudo que você tem de pagamento mensal, você vai alimentar essa tabela. Ao final do mês, você vai ter uma situação que você vai ter o custo fixo, custo variável associado, você vai descontar do seu faturamento bruto e você vai saber quanto foi aí o seu lucro. Sabendo disso, a gente sabe onde a gente está e a gente vai metrificar e vai trazer uma nova meta para o mês seguinte. Então, eu quero ir gradativamente crescendo. Da mesma forma que eu preciso saber, por exemplo, dos 10 pacientes novos que eu recebi, quantos converteram. Então, dentro de um funil de descoberta, de agendamento, de conversão, eu tenho, por exemplo, 10 novos pacientes. Desses 10 novos pacientes, 8 agendaram, 5 compareceram e 3 fecharam. Então, eu tenho uma métrica. A cada 10 pacientes, eu tenho 3 fechamentos. Qual é o trabalho que eu vou dar para vocês? Perguntarem para os outros 7 pacientes por que eles não agendaram, por que eles não converteram, o que faltou dentro da minha proposta comercial, do meu atendimento, para que eles se tornassem os meus pacientes. Porque saibam que se o paciente entrou em contato com você, seja via tráfego, seja de forma orgânica ou por indicação, e você não converteu, a culpa é totalmente sua. Qual é o exemplo que eu dou? O cara bateu na sua porta, se você não abrir a porta, ele não entra. Agora, se você abrir e não recepcionar, ele também não fica. Então, tudo isso são situações que a gente traz para melhorar o consultório de vocês. E para que a gente possa estar aí e ter um ponto de equilíbrio, realmente a gente tem aquela forma simplificada de custos. Eu trago aqui para você realmente quanto a sua clínica está lucrando, vocês vão ter realmente dados e aí vocês vão se surpreender. Positivamente, negativamente, talvez quem tenha mais maturidade de negócio já faça isso, mas quem já faz, revise esses dados e coloque em prática, né? Vamos colocar em prática, porque não adianta ter conhecimento se esse conhecimento trouxer uma obesidade mental e não ser colocado em prática. Para que a gente possa entender realmente o nosso fluxo de caixa. Então, eu preciso ter o registro completo de todas as entradas, de todas as saídas, e a gente, com certeza, precisa ter ferramentas para nos ajudar, e nada melhor do que um software de gestão, onde você joga todas essas informações, você tem mais clareza dos seus números. Vocês estão aqui num ambiente totalmente favorável, convidados pelo Clinicorp, que é um software que realmente preza não só pelo aperfeiçoamento técnico da plataforma, mas pela melhoria contínua e o foco em educação. Então, aproveitem essas aulas para que vocês possam melhorar o consultório de vocês e utilizem todas as funcionalidades desse software que é maravilhoso, porque ele vai te dar clareza. Não é só sobre agendar e registrar paciente, criar ali dentro um conjunto só de dados, sem ter, por exemplo, quantidade de pacientes que vêm, ticket médio, faturamento,
lucratividade, tudo isso, se você alimentar o software de forma correta, você vai ter de forma muito mastigada. E entre numa rotina. É igual a academia. Vai doer os primeiros dias, vai incomodar, vocês vão sair da zona de conforto, mas depois de 1, 2, 3 meses se torna-se hábito. E são hábitos cada vez mais saudáveis para o seu negócio. Então, o que eu quero que vocês traçam daqui para frente? Vamos ter um planejamento financeiro contínuo para que vocês possam analisar mensalmente aonde vocês estão tendo perdas, aonde vocês estão com gargalos e o que vocês podem trazer realmente de benefícios. Substituir gastos desnecessários por outras alternativas. A hora que vocês tiverem todos esses dados, vocês vão ver quanto vocês estão jogando dinheiro fora por vocês não terem acesso à informação, por vocês não terem acesso aos dados do consultório de vocês de forma primorosa. Renegociação. Muitas vezes você pode chegar para o seu laboratório e renegociar com ele um fluxo de pagamento. Ou, se você contratar antecipadamente X peças, você tem um benefício do desconto. Por isso é importante você ter caixa dentro do teu consultório para chegar para o teu laboratório e falar, olha, eu vou te pagar antecipadamente 30 peças. O valor que eu pago unitário não me atende. Quanto fica essas peças? Então, você tem maior margem de negociação e quanto menor você ter esse custo operacional, maior a sua margem de lucro. Uma coisa fundamental é treinamento de equipe. Uma equipe eficiente, uma equipe coesa, vocês são um time. Ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho. Então, o que eu vou recomendar? Reuniões semanais. Aqui na clínica, a gente faz reuniões toda segunda-feira, 11 horas da manhã. Eu não marco o paciente porque é uma reunião de alinhamento, onde a gente traz como é que foi a semana passada, esses indicadores que eu apresentei para vocês, e a gente vai traçar metas semanais, quinzenais, mensais, trimestrais e anuais. Então, se acostumem a trabalhar dessa forma, e a melhor coisa que vocês podem fazer para a sua equipe é dar ferramentas de trabalho, ter comunicação. É igual você estar dentro de um barco. Vocês são os condutores desse barco. Ou seja, se você está velejando e você não mostra qual é o caminho que você está buscando, todos os tripulantes ficam à deriva. Agora, quando você traça um norte, você traz clareza, você apresenta isso para os seus colaboradores, fala, o meu objetivo, a nossa rota, a nossa meta é chegar aqui. Quem está comigo? Se todos estão juntos, nós vamos remar e fazer força para que a gente chegue no mesmo lugar e de forma muito mais acelerada. A partir daqui, com esse nível de consciência, com essa maturidade empresarial, vocês já vão saber que nós vamos ter sustentabilidade. Então, eu sei agora os meus custos fixos, eu vou trazer estratégias para a gente aumentar o faturamento, eu sei os meus custos variáveis, a gente vai tentar minimizar esses custos mensais e vamos traçar metas com equilíbrio, previsibilidade e escalabilidade, que é o que a gente busca durante toda a nossa jornada. E para a gente finalizar, eu vou deixar aqui esse QR Code para que vocês tenham acesso a todo esse material que eu trouxe aqui para vocês. Esse QR Code vai levar vocês para o WhatsApp da nossa equipe, e lá você vai falar com o Rodrigo, e você vai pedir os slides da aula, você vai pedir a planilha de precificação, e vocês vão ter acesso a um diagnóstico empresarial do seu consultório. Vocês vão ter um tempo de qualidade para a gente entender realmente o que vocês estão fazendo de bom, de ruim, entender esses gargalos e juntos montar um plano de ação. Esse é o meu presente para vocês, porque o nosso trabalho é por uma odontologia cada vez mais valorizada, mais representativa, que não pense somente numa excelência clínica, que isso já é padrão, e eu falo que ser bom tecnicamente não é diferencial. Eu quero que vocês tenham uma visão empresarial, uma visão de negócio ou empreendedora, e que vocês possam realmente ser valorizados, muito bem pagos por isso, e serem referências máximas na sua região. Queria finalizar aqui a apresentação, agradecendo a cada um de vocês pelo tempo, pela oportunidade de estarmos juntos. Abro um espaço aqui para a gente tirar dúvidas, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, temos esse tempo de qualidade para nós. Caso não tenha, estou à disposição. Segue aqui as nossas redes sociais, o meu Instagram é @dr.victornastre. Diariamente a gente posta conteúdo de alto valor para ajudar o dentista a acelerar resultados. E em cima disso, estou aqui para somar com vocês. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade, e contem comigo. E até uma próxima live, uma próxima oportunidade de estarmos em aula juntos. Valeu, pessoal!